Noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, nessa quarta-feira, com o nosso programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez um tema que a gente costuma sempre abordar, temas desse tipo. Temas que a gente gosta de trazer para desmitificar e desmistificar, independentemente da reação que você aí em casa vai ter. Porque nós queremos estar com a consciência tranquila e trabalhamos pelo bem-estar nosso e do nosso próximo, porque nós queremos um mundo melhor. Em nós querendo um mundo melhor, nós temos que começar por nós e, através de nós, passar para vocês, para que cada um faça essa grande corrente, analise aquilo que a gente passa aqui, a nossa verdade que a gente passa, a gente sempre reitera que é a nossa verdade, para que você penere isso que nós falamos, abordamos em nosso programa todas as quartas-feiras, o Vida Inteligente, e converse com seus companheiros, com o seu círculo, com o seu grupo, com seus amigos, e a gente vai fazendo essa grande corrente, mudando e buscando a verdade, buscando descerrar esses véus da ilusão que a gente vive há muito tempo. E, mais uma vez, temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Boa noite, Jorge. Boa noite, Grego. Prazer estar aqui. Prazer tê-lo aqui novamente. Igualmente, obrigado. E hoje nós escolhemos como tema a questão do contato. O que é o contato? Existe contato? Contato com extraterrestre, contato com espírito, contato com anjo, essas conexões que muita gente fala, o que há de real, o que há de ilusório? Hoje nós vamos ter essa oportunidade de trocar uma ideia, colocando-nos também à sua disposição através do 3222-1137. É um programa ao vivo, interativo, você pode interagir conosco, fazer a sua pergunta, tentar resolver alguma questão que você tenha pendente em relação a este assunto. Afinal, nós contatamos alguma coisa ou não contatamos? Jorge, sempre eu te trago para questões que eu considero, ou seja, o público considera como polêmicas. Eu não, nem você, né? Porque é o nosso dia a dia, né? E a gente gosta de compartilhar isso. Quando eu falei, vamos abordar esse tema, eu achei interessante porque o Eustáquio, já falei aqui na frente no público, já falei na televisão, em palestras e tudo. Eu já tive muitas verdades, como já disse aqui no programa, nós já discutimos sobre verdades. E mudou muita coisa. Eu escrevi livros que eu achei, até hoje eu tenho a dúvida, de que alguém estava me ditando. Porque naquele tempo, como eu já disse aqui, martelava uma frase na minha cabeça e não desenvolvia a frase. E ela só desenvolvia quando eu me aquietava ou quando eu sentava em algum lugar e a coisa vinha. E ao final, para mim, aquilo era uma surpresa, o que eu havia lido, eu gostava, às vezes me emocionava. Isso aí fui juntando e ainda com outros colegas que também canalizaram, vamos chamar assim, saíram esses livros que têm mensagens bonitas, mensagens fraternas, altruístas, isso é legal. Hoje eu tenho as minhas dúvidas. E já disse também em público, será que era alguém que me ditava isso? Será que era o meu eu superior? Essas coisas, isso, aquilo. Afinal, então, o contato existe? Bom, primeiro assim, a questão do contato, né? O primeiro contato da raiz latina tango, tangere, né? É tocar alguma coisa, né? E essa questão do contato, todo mundo sempre espera ser contactado ou por um extraterrestre, ou por um anjo, ou por Deus, ou por Jesus, ou por um mestre ascensionado, ou por alguém do plano astral, ou por um duende, um gnomo, a gente espera tudo, né? Quer dizer assim, é como se fosse uma angústia, né? Ou uma ânsia de que de algum lugar viesse a solução. De algum lugar viesse esse algo superior, né, para ajudar a criatura humana. Se a criatura humana fica nessa condição, né, achando que vai ser contratada a qualquer momento por essas variantes todas, a gente tem uma conclusão óbvia e lógica imediata, que é o seguinte, é que essa pessoa acha que a solução está em qualquer lugar, menos nela mesma, né? E aí, então, isso pressupõe um sentimento de inferioridade muito grande com relação ao entorno. É como se o universo fosse uma coisa divina superior e a criatura humana fosse o que de pior existe, esperando desesperadamente a ajuda de alguém externo, alguém visível ou invisível, né? Isso é semelhante
esse sentimento, por assim, no caso do Brasil, de achar que alguém de qualquer um país, né, ele é superior tecnologicamente, ou mais inteligente, ou mais forte, ou mais rico, ou mais tudo que o Brasil. Por quê? Porque o Brasil começou só agora. Então, em escala, em analogia, seria mais ou menos parecido, né? Mas não existe isso. Porque você vê que, infelizmente ou felizmente, não vem ao caso, nós não vamos tocar em questão de religião, né? Mas você vê que isso nos próprios ensinamentos, até não só nas religiões, as religiões todas, o catolicismo, até as religiões mais antigas, os Vedas, até os indianos ali, aquela questão do Arjuna, falar com alguém. Então, já naquele tempo, já existia um ser superior, vamos dizer, apesar de que o Arjuna eram dois terrestres, né? O Arjuna e quem mais era? O Krishna. Krishna com o Arjuna. Mas aí a tônica é diferente. Sim. Né? Realmente é a divindade antropomorfizada, né? Aí sim, mas caso, na outra questão do catolicismo, vamos dizer assim, sempre existia alguém de fora que se manifestava, né? Sim. Era alguém externo. Então, os contatos aqui, os contatados, os profetas, não sei que nome se dava a eles, vamos dizer, eles sempre tinham as revelações através de alguém que não era daqui, era um ser superior. Uhum. E em outras religiões também, é da mesma forma. Você acha, então, que elas colaboraram para isso? De onde surgiu isso aí, então? Há uma diferença importante e significativa aí, grego, que é o seguinte. Primeiro que nenhum ser divino, Krishna, Buda, Orfeu, Osíris, o primeiro Menes, Quetzalcoatl, Manco Cápac, Mama Oclo, qualquer um desses, né, ser divino manifestado, ou Jesus da igreja, ou qualquer um deles, né, ele nunca criou religião, jamais. O que ele veio fazer é trazer o conhecimento da lei, é restabelecer a lei. Por isso que daí Krishna fala para Arjuna, toda vez falando que Dharma, que é a lei, declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação da lei e restabelecimento desse tipo de coisa assim. Então, sempre há a ação pontual da divindade para tentar colocar a humanidade naquilo que ela está fora a determinado tempo, que tem uma linha que é Dharma, que é a lei. O que existe fora da lei é a Dharma, né? A Dharma da forma que tem Vidya, que é o conhecimento, em sânscrito Vidya, né? É conhecimento, e a Vidya é a ignorância. Dharma em sânscrito é a lei e a Dharma é a ignorância. Eu nunca tinha ouvido falar em Adharma, nunca ouvi falar. É a ignorância, é o que move o mundo. O mundo ele se move baseado na ignorância e em Maya, né? Que é a ilusão. Isso que move o mundo. Então, toda vez que a humanidade sai muito de Dharma, entra em Adharma com muita intensidade, a divindade se manifesta para preservar a lei, para tentar botar a humanidade no trilho, no eixo, não é? Porque interessa que a coisa flua, haja uma relação permanente e consciente entre o humano e o divino, porque esse é o processo cósmico, né? Então há uma diferença entre quando vem um ser divino para restabelecer a lei, que então ele vem com a consciência cósmica, não é? E aí é de fato, é de lei, é de direito, não é? De quando esse ser se retira da convivência dos seres humanos, e aí aquele entorno imediato, interpretando humanamente aquilo que ele queria dizer, onde cada um daí constrói sua própria verdade. Você falou então na questão de início, da tua verdade, que ela se transformou, né? É que a verdade é uma só. Nossas visões da verdade é que se transmutam, isso, né? E isso é evolução, não é? Só que tem, então esses seres divinos vieram e vêm e virão, não é? E trazem o conhecimento da lei, Dharma, aí o entorno interpreta como quer e cria uma estrutura adaptada humanamente aos seus próprios interesses. Aí se criam as religiões. Nenhum deles jamais criou uma religião, né? Então há uma diferença. Agora tem aqueles, então, os profetas, os anunciadores, os yokanãs, né? Que daí então eles veem o que está por acontecer e aí predizem, vai acontecer, vai vir essa criatura, vai vir aquilo. Então tem as lendas, por exemplo, assim, no caso do Brasil, né? O nome Brasil e a lenda sobre o que o Brasil é hoje já existe desde a época da Atlântida, há 1 milhão de anos atrás. Como é que se vê isso? Como é que o vidente, entre aspas, não o que a gente conhece hoje, como é que esses seres conseguem ver o futuro? Porque a gente, outro dia, acho que até falou aqui, que é muito comum a gente falar assim, durante o desenrolar dos acontecimentos, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Desenrolar dos acontecimentos é porque o futuro
ele fica enrolado sobre si mesmo, acelerando rapidamente, não é? Ele é o porvir. Quando ele começa a desacelerar, começa a se desenrolar, por isso desenrolar os acontecimentos, ele começa a se transformar em realidade. Né? Então todo o futuro, potencialmente, ele está visível a quem de direito. Tá certo? Então os yokanãs viam, tinham contato com os seres divinos, ou quem seja, né? Dependendo do papel deles, e então davam um norte, diziam assim, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. No papel de yokanã, não tem nada a ver com o que a gente conceitou hoje como vidente ou esse pessoal assim. Então, há uma diferença entre essas criaturas, esses seres, né, e o que depois foram criados pelas religiões, que são estruturas de poder, nada mais que isso, né, que se baseiam nos medos e nas aspirações humanas, exatamente por causa desse tipo de coisa, de esperar que eu vou ser contactado por alguém, ou Deus, ou não sei quem, ou um anjo, ou um deva, porque daí eu vou ficar iluminado imediatamente, como se fosse uma máquina que bota uma moedinha para ficar iluminado. Né? Aí então as religiões se aproveitam dessa calmaria, dessa pasmaceira, dessa acomodação humana, desse se achar impotente, desse se achar impossibilitado de realizar, por ignorância de quem é mesmo o ser humano. Nessa lacuna, então, se estabelecem, né, e se criam e florescem as religiões que, na sua quase totalidade, aí incorrem em erro de lesa evolução, de lesa humanidade e de lesa divindade, por impedir que a criatura humana tenha ciência de quem ela realmente é e que tudo que ela precisa está dentro dela mesma. Seria errado ou errôneo a gente dizer que quando as coisas acontecerem, vamos dizer assim, quando tudo se tornar aquilo que nós esperamos e já está em andamento, já estamos vivenciando isso, seria necessário que esse desenvolvedor ou incrementador do véu da ilusão, da qual as religiões têm uma grande parcela, que elas sempre nos subjugaram, sempre nos impuseram uma história, seria correto dizer que, pela lei do karma, vamos chamar, se é que podemos chamar assim, seriam as primeiras instituições a se darem muito mal, a desabarem, vamos dizer? Você ri, né? Com certeza. Com certeza. Não, inclusive, já houve um julgamento cósmico chamado Anátema das Religiões. Já foram julgadas. E já foram julgadas. Né? Então, assim, há um aspecto positivo, né, com relação às religiões hoje, que é o seguinte: primeiro, quem está nela está porque quer. Não é obrigado. Não é obrigado. Não é claro. obrigado, não é obrigado. Está ali porque acha que é aquilo dali por ignorância ou desconhecer, e ele não opta em buscar o seu caminho, o autoconhecimento. Cerceado, e aí se cria uma maia, né, com relação a isso. Né? E depois que, assim, às vezes, qualquer caminho é melhor que nenhum caminho. Assim como, por exemplo, quando foi criado o que hoje se chama de espiritismo, né, e que na verdade é animismo, porque é uma diferença muito grande. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Entre espírito e alma, né? Sim. Então, o animismo foi criado por uma linha de adeptos na Península do Yucatán como um primeiro passo para tirar a humanidade, né, daquele lodaçal, daquele mar vermelho, mar de tamas, onde ela se encontrava, mas só como um passo para que evoluísse, não é? Diferente daí, ainda se praticar da mesma forma como antigamente, não é? Então, há uma diferença entre se usar um artifício em determinado momento, né, para depois, então, se evoluir. Por exemplo, uma linha budista, né, do norte do Tibete, quando houve do ex-Oriente Lux para o ex-Ocidente Lux, quando houve a migração para o Brasil, não é? Então, de início, ela funcionaria como se fosse um conceito de rádio farol. Ela tinha que atrair os seus pares para começar o movimento no Brasil. Então, ela lançou mão de uma fase dita anímica ou animista. Então, com fenomenologia, com previsões, com materialização de objetos, com levitação, esse tipo assim, para daí, então, atrair as pessoas pelo que de mais denso em termos de astral existe, né? Para que a pessoa então viesse ali e aí então começasse a seguir o seu próprio caminho. Então vamos voltar ao começo da nossa conversa. Hoje eu contato, o telespectador contata com alguém
E contata com quem? Já falamos aqui em programas anteriores, o que você acabou de falar novamente agora, na questão anímica, e que almas existem que a gente pode contatá-las, né? Sim. Afinal, tá. Almas, sim. Fora as almas, quem mais a gente pode contatar? Já falamos em detalhes, vamos falar em detalhes sobre isso, né? Isso. Mas, por exemplo, assim, então, a semana passada, lá onde eu almoço, estava conversando contigo, aí então eu estava conversando com o Marcelo, se você estiver assistindo, Marcelo, boa noite, lá do restaurante Central, sem fazer propaganda para o Central, fazer, não, tá pode fazer, não, claro. não é, sabe porque eu vou lá quase todos os dias, e aí ele falou assim, eu vou assistir você lá no Grego, né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando foi dito que nós devemos ter toda a paciência com todos os seres visíveis e invisíveis, né? Aí eu disse para ele que é uma coisa muito interessante, porque isso por si só já muda a vida dele e justifica o que a gente tem tentado fazer aqui. Mas só para ver o que é contato. Contato, então, de Tangus Tanges Tangere é tocar. Quando o Marcelo assiste o programa, ou alguém assiste o programa e lembra de alguma coisa, então ele teve contato com isso. O contato é ter contato vital, contato físico com uma realidade. Quando ele se lembra de alguma coisa, ou alguém lembra do que a gente falou, ou alguém estuda alguma coisa, ou aprende alguma coisa, ou tem uma experiência qualquer que seja, isso é um contato. E isso é verdadeiro, né? É tão verdadeiro que quando você tem contato com algum lugar que você esteve, você tem as mesmas sensações que você teve naquele local. Mas é lógico que sim. Porque assim, a diferença entre eu imaginar alguma coisa e eu viver alguma coisa é nenhuma. Sim, nenhuma, né? Porque mesmo. Organicamente, vitalmente, astralmente, o resultado é total. Tanto é que daí, para eu criar a ambiência adequada que eu quero para a minha vida, eu imagino a ambiência adequada e crio diariamente essa ambiência. Tanto é que a gente já falou muito até em palestras, em algumas coisas, que você, muitas vezes, você no começo você precisa ir para determinados lugares, vamos dizer. Não, porque meu sonho é ir para Delfos, na Grécia. Meu sonho é conhecer Machu Picchu. Meu sonho é conhecer o Monte Shasta. Meu sonho é ir na Serra do Roncador. E as pessoas vão lá porque acham Alto Paraíso de Goiás, que é a maior energia que eu já vi na vida, em 56 anos de idade, a minha. Tá? Então eu já estive lá e já senti. Depois que você esteve e sentiu, deixa eu só complementar, Jorge. Desculpa. Só para não perder o gancho. Aí eu posso trazer aquilo a hora que eu quiser, onde eu estiver, eu não preciso ir mais para lá. Porque só de eu conectar com aquilo que eu já estive, eu já estou trazendo aquilo para mim. Sem dúvida. Não é isso, não é verdade? Mas é exatamente isso. Então, só com relação ao Alto Paraíso, é que o planeta, assim como o ser humano, ele tem chakras de vitalidade. E um dos é Alto Paraíso. Ali, eu não sei se você já foi, Jorge. Não. Meu Deus do céu, é a coisa mais indescritível. Eu já estive por ali. Por ali, eu sei que você esteve por ali. Mas é indescritível, é uma energia que só estando lá para sentir. Vamos dar continuidade, Jorge. Então, e isso que você está falando, né, da questão do pensar, é simplesmente a chave para alterar o passado da humanidade. Você já falou isso aí é meio complexo ainda. Mas um dia a gente vai chegar lá, exatamente. Então, o que eu estou dizendo assim, quando você lembra de alguma coisa, você tem contato com uma realidade. E a gente falou de transmitir, né, assim, não é que eu vou transmitir alguma coisa para alguém, é pegar alguém e levar até onde está essa coisa, essa realidade. Então, o que é um contato? É eu ter contato, eu tocar, eu estar aonde está alguma coisa. Que coisa? Se eu tenho uma ideia, a ideia é o pensamento de Deus no homem, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Se eu tenho uma ideia, quando eu tenho uma ideia, né, eu estou tendo contato com o plano búdico, estou tendo contato com o mundo das ideias, com o mundo divino. Isso é um contato? É. Aí eu falo assim, não, mas o contato com um ser, o mestre ascensionado. É diferente ainda, porque quando eu tenho contato com o que fala o mestre ascensionado ou qualquer coisa assim, eu tenho contato com o astral, com o vital, que a gente vai conversar. Quando eu tenho uma ideia, quando eu estou num processo de iluminação, de interiorização, de crescimento pessoal, eu tenho contato com o próprio mundo das ideias. Quer dizer, eu tenho contato com o mundo divino, que é o que nos interessa, né? Então, o ter contato não é só vou ter contato com um extraterrestre ou um intraterrestre, vou ter contato com um anjo, com um Deva, com um Dhyani, com um Dharani, com um Buda, com não sei quem, né? Ou vou ter contato com uma alma, ou vou ter contato com um elemental. Não é só isso. O contato é com qualquer coisa
qualquer ser visível ou invisível que represente um conglomerado de vitalidade, de energia. O que nos interessa, obviamente, é o seguinte: interessa eu ter contato com alguém ou alguma coisa no plano astral? Não. Não interessa. Não interessa. Não interessa, sabe por quê? Porque... Ele sabe mais? Alguém do plano astral, uma alma, sabe mais do que nós? Não, absolutamente. É impossível. Impossível. Né? Isso Deixa eu ver o que veio aqui. Vamos esperar ver que tem um bilhete aqui. Então, isso é impossível, Grego. Sabe por quê? Estão perguntando aqui, algum telespectador que ligou mais tarde, o assunto do programa de hoje é contato e conexões. Quais são as verdades? Existe contato? A gente contata com alguém? As conexões, nós temos conexão com alguma coisa? Com extraterrestre, com intraterrestre, com espírito, com anjo, com o que nós falamos aqui, com druida, com elementais? Isso, é isso que nós estamos discutindo, então. Se você quiser participar, basta ligar e fazer alguma pergunta nesse sentido. Continue, então, Jorge. Então, você perguntou se alguém no astral sabe mais do que a isso. gente. Impossível. Impossível. Então, esse negócio de saber o que vai acontecer, não, vai acontecer. É que é o seguinte, né? Então, assim, nós somos formados por sete planos. Físico, todo mundo tem. Vital, todo mundo tem. Corpo astral, qualquer um tem. Impossível que alguém não tenha corpo astral. Alguém viu por quê? Porque no corpo astral que estão as emoções, a alma, não é? Depois do corpo astral eu tenho a mente concreta, que onde é que está? É a lógica, é o conhecimento, é tudo que eu aprendo. Depois cada um de nós tem o que seria o princípio superior, a tríade superior, que é Atman, Budi e Manas, que não tem correspondente em português ainda. Esses nomes são termos sânscritos, mas significa sim, como se fossem as três partes de Deus. Né? Ou da divindade, se não quiser falar Deus, se sentir ofendido em falar Deus, da divindade. Né? Claro. Então, todos nós temos isso daqui. Quando uma criatura deixa de ter corpo físico, ou morre, não é? E aí passa a estar ativa no plano astral, ela sabe o quê? Somente o que ela sabia até o momento em que morreu. Não tem diferença nenhuma, então está do outro lado. Nenhuma. Não está enxergando nada além do que nós enxergamos. Mas também, assim, depois de morto, a criatura não vai aprender mais nada, porque assim, ou ela se sublima e toca em frente, ou ela não, esse negócio aqui é tão legal que eu vou ficar chafurdando aqui no astral, e aí então são esses que baixa aqui, baixa ali, esse tipo de gente assim, que é o que era na época em que morreu. Voltando aqui ao que você falou agora há pouco, que a gente vai contatar com alguma coisa, com esses planos todos que você falou. Um monte de ligação. Vamos ver o que vem aí. Vamos meter o dedo. Né? Afinal, então você falou até de mestre ascensionado, e no programa anterior você disse que mestre ascensionado não existe. Não existe? Não existe. Não. Então as pessoas ficam idolatrando e não idolatrando alguém que não existe. Mas não. Aí o pessoal fala assim, porque o mestre Moria, mestre Kutume, mestre Rakovich, Saint Germain, que é muito idolatrado. Né? Pô, São Germain era uma criatura da Agartha. Que é São Germano, né? São Germano, né? Ele veio junto como Ele veio junto como a linha mão sacerdotal, ao mesmo tempo que veio junto com Cagliostro, que era a mão guerreira, a mão da espada, para fazer o que tinha que acontecer na Europa naquela época. Uma criatura como São Germano, né? Peraí, telefone aqui no ar, vamos ver. Alô? Boa noite. Boa noite. Eu tenho escutado vocês Sim. Em algumas noites, né? Pois não. E e passei a admirar, evidentemente, ambos, mas mais o Jorge, porque me parece um grande doutrinador. O Jorge vem aqui com frequência, a cada 15 dias ele está em nosso programa. E eu me interesso por esse tipo de assunto, por filosofia, psicologia, né, psicanálise, e não entendo ainda qual seria a doutrina do Jorge. Então, onde é que... Porque religião não é, já sei que religião não é. Se é algum ramo filosófico que eu não conheço, qual é a doutrina? De onde é que ele tira essas ideias? De onde é que ele estudou? Onde é que ele dá aula? Quais são os livros, né? Qual é a bibliografia que a gente podia... Porque esse palavreado dele aí... Eu me lembro que eu tenho um amigo que estuda conscienciologia. E aquele palavreado eu não entendo mesmo. Né? Como é que é o seu nome? Uma dessas palavras do Jorge, dessas definições dele, muito bem articuladas, muito bem formalizadas, né? Mas, na verdade, eu não consegui saber ainda qual seria essa doutrina. Tá, qual é o seu nome? Luiz Gonzaga. Luiz? Gonzaga. Luiz Gonzaga. Tá bom, Luiz. Obrigado pela sua participação. Ele já vai te responder. Mas é interessante o que o Luiz abordou, porque quando eu dava mais palestras no passado, agora eu dou menos. Dou menos porque o mercado modificou-se. Antes são as dificuldades de mandar-se passagem, hospedagem, né? Ao final das palestras, foi interessante ele chamar assim, ao final das palestras que a gente proferia,
a gente passava o nosso tema, o nosso assunto, as pessoas vinham nos procurar. Você é provida? Você é espírita? Você é maçom? Você como é que é, agnóstico? Tudo isso aqui eu falo, não sou nada. Eu estou ligado a tudo e não pertenço a nada. Mas essa é a minha resposta. Interessante porque no final das coisas, né, nós falamos a mesma coisa por formas diferentes, não é isso, Jorge? É isso mesmo. Então tá, agora responde para o Luiz Gonzaga. Ô, Luiz. Quem é você e que samba que você toca? É isso que ele quer saber. Ô, Luiz, primeiro, boa noite, obrigado por estar assistindo, né? E com vocês que assistem de vez em quando, mais um obrigado, né? E a gente sempre espera que essa hora que você dedica aqui pra gente, ela seja honrada, que a gente honre essa tua hora de vida que você dedica. Eu não tenho uma religião específica, Luiz. Não tenho uma linha de filosofia específica. Eu pertenço a uma escola, né? Eu ainda estudo na Sociedade Brasileira de Eubiose, mas o que se conversa aqui não é de uma escola específica, é o conhecimento que pertence à humanidade. Então, eu estudo já há bastante tempo e procurei fazer tudo o que apareceu na minha frente, sem nunca ter medo do conhecimento e mantendo sempre uma máxima que é ser livre pensador, duvidar de tudo, discutir tudo, discordar de tudo e não ter medo de nada. A partir disso, então, a gente começa a ter uma posição ou uma linha de pensamento que é muito específica de cada um. É como se fosse um processo alquímico onde cada um cria sua própria religião, onde cada um cria sua própria filosofia, cada um cria sua própria maneira de ver o mundo. E qual é que é essa maneira de ver o mundo? No caso, é uma maneira de ver o mundo totalmente positiva, baseado em um processo que eu acredito que é o que está acontecendo agora, que é o que se chama de fim dos mistérios, e que se houve conhecimento oculto dado à humanidade em parcelas, agora é hora de ser liberado. E é isso que a gente tenta fazer aqui. Então, qual é que é a linha que eu sigo? Todas, desde que estejam de acordo com a lei. Qual é a escola que eu sigo? Todas, desde que estejam de acordo com a lei, com o Dharma, né, com a divindade. E o que a gente está empenhado hoje, no que a gente pode conceituar como obra do eterno na face da Terra. E o que é a obra do eterno na face da Terra? É a iniciação do gênero humano. Né? Então, como grego, eu já fiz algumas peripécias, né? Andei por aqui e por ali, de palestra aqui, palestra ali, são 30 e poucos anos de estudo, não é? Mas só isso, não quer dizer... Uma vez você falou, logo que eu vim aqui, ou outro dia, quando fui na outra entrevista, ele falou assim, dá um resumo aí do teu currículo, da tua qualificação. Eu disse, nenhum. A primeira coisa que tem que fazer é quebrar esse paradigma, esse preconceito, que alguém, para falar de alguma coisa, tem que ter tido para ter o direito de falar. Então foi o seguinte, para a gente começar torto, fala que eu sou autodidata. Né? Aí então quem está assistindo, o cara é autodidata, mas que direito que ele tem de me falar isso? Esse direito que eu tenho de conversar com vocês, ele está sendo dado homeopaticamente nesses dias que a gente tem conversado, na medida em que eu tento colocar a maneira como eu vejo o mundo e um pouco do conhecimento que eu adquiri durante a minha vida, no passar esse conhecimento para vocês, então, ele tendo lógica, ele ecoando, ressoando, né, e fazendo sentido para vocês, então eu passo a ter o direito de falar cada vez mais um pouquinho. Do que eu falar, filtrem. O que eu falar, duvidem. Temas que eu abordar, ou grego, questionem. A partir disso, né, cada um adquire sua própria linha, sua própria tônica e passa a ser aquilo que a gente conversou outras vezes aqui, que é um duija. Né? Primeiro nascido do pai e mãe de cada um e depois nascido de si mesmo, que é isso que a gente deseja. Eu acho o mais gostoso disso tudo é exatamente que você abordou, respondeu para o Luiz Gonzaga, uma coisa interessantíssima. Porque quem é Eustáquio André Apatunas? Se você perguntar pelo Brasil inteiro, alguns vão conhecer os que estão ligados ao que a gente milita. Quem é Jorge Antônio Ouro? Alguns vão conhecer quem é Jorge Antônio Ouro. Então, nós estamos aqui falando uma coisa, ou assuntos que nós já falamos aqui, que não tem televisão no Brasil que esteja falando. Em absoluto, o que nós estamos levando para vocês, não tem quem esteja fazendo isso. Não que a gente seja especial ou privilegiado ou diferente de nada. Nós temos um objetivo, que é compartilhar isso. Então, quem somos, não importa exatamente o que você disse. Ego sum que som. Eu sou aquilo que eu sou. Não é nem eu sou
quem eu sou, eu sou o que sou. Todos nós somos isso. Perfeito, perfeito. Estamos fazendo a nossa parte. Nós sentimos e sempre dizemos aqui ao vivo e no ar que a gente se sente gratificado toda vez que a gente faz esse programa, quando a gente compartilha essa 1 hora com vocês, independente do que se nós vamos ter reconhecimento ou não. O reconhecimento é aquilo que a gente tem a satisfação de passar. Então, nós precisamos quebrar esse paradigma realmente, dessas pessoas querendo saber quem é fulano, o que ele escreveu, não é uma crítica a você, talvez, Gonzaga, agradecer a você a oportunidade por poder explicar isso. Porque, assim, na nossa vida, a vida de cada um, minha, do Grego, a tua, de todos, né? Então, cada um, de acordo com a sua tônica, passa por determinadas ordens, né? Então, ordens secretas, secretíssimas, ordens discretas, ordens abertas, né? Ordens com maior ou menor teor de verdade, e todas elas têm validade para que você forme a tua própria verdade. Só que nenhuma ordem é permanente, não existe a ordem que é o topo que vai permanecer. Por assim, no ciclo atual que a gente está agora, a gente passou por 33 ordens que dominam a tônica do conhecimento divino no planeta. Por exemplo, assim, a ordem número 18 foi a ordem dos Nazar, que era quem deu suporte ao Jesus da igreja. A ordem 30 foi a maçonaria, não só a maçonaria ocidental, mas a maçonaria agartina e a maçonaria egípcia, Dom de Cagliostro. Maçonaria agartina, voltamos a dizer aqui, que a gente fala com... O Jorge fala como se ele estivesse lá embaixo, né? Agartina é de agarta. Você ri, né? Eu tenho que dar uma freada nele de vez em quando. Não, então, porque toda a estrutura do conhecimento secreto ou oculto, todas as escolas, da Atlântida até hoje, passando pela Grécia, não interessa onde, não é? Toda ela estrutura em cima de um conhecimento que seria a maçonaria agartina ou maçonaria dos Trashumarutas, que é um sistema de 7 cidades, com 3 templos em cada uma, dividido em mais 8 vezes 56 para dar os arcanos, 33, por isso 33 da maçonaria, e esse tipo de coisa assim que a gente um dia pode abordar com mais detalhes. Né? Mas só para dizer, né? Que então, a 30ª ordem do ciclo foi a maçonaria. Depois já teve mais uma ordem, houve uma transição para uma segunda agora em 2005, e a gente chega na 33ª em 2012. Então, qual é que é a ordem que detém o conhecimento? Nenhuma. Tanto é que todo o conhecimento que foi dado para essas ordens, para resguardar ou proteger por determinado momento, por um determinado momento ele pertence à humanidade. Porque o conceito de segredo, ele não existiu sempre, ele começou em determinado momento. Né? O que acontece é que daí algumas ordens trazem o conteúdo, as pessoas no entorno interpretam esse conteúdo, criam ordens diversas, seitas, místicas, o que seja. A partir disso se degrada, se deteriora o conhecimento, e esse conhecimento degradado ou deteriorado passa a ser usado para dominar ou confundir ou interferir na vida das pessoas, e de onde vêm as coisas assim mais absurdas, quanto, por exemplo, a gente vai comentar aqui se der tempo hoje, você esperar que um duende vai resolver tua vida e te trazer saúde, felicidade e longevidade, que uma fada é isso, que uma nereida, uma sereia, uma salamandra, não tem nada a ver. São seres vitais, elementais, cada um cumprindo seu papel na natureza a serviço da humanidade. Da mesma forma, mas tem o anjo, não sei o que vai me ajudar. Não existe, não tem contato com anjo. Não existe. Existem anjos, devas planetários que cuidam de todo o gênero humano. Não tem um específico para cada um. Não há a quem recorrer. Não existe ser de maior hierarquia hoje do que o próprio ser humano. Entende? Aqui estão nos cobrando, Jorge, com toda razão, complementar o pensamento sobre São Germano. Pois não. Então, o telespectador ligou e foi interrompido. A gente fala um monte de coisa, né? Isso aí. Então, por gentileza, vamos... Obrigado, porque pelo menos alguém está atento se a gente se desviar aqui. Isso, bem cobrado aqui. Bom, você falou sobre São Germano. Né? Sim, então, tinha que ocorrer um processo na Europa, que culminou com a Revolução Francesa. Né? Quer dizer, isso é coisa recente, né? 1600, você está falando, Rony? 1600, né? Exatamente. E culminou com a Revolução Francesa. E aí, sempre quando se manifesta, a lei se manifesta, quando a divindade se manifesta, ela tem 2 caminhos. O báculo, que é o da bondade, e a espada, que é o guerreiro. Jesus da igreja, quando se manifestou, ele tinha as 2 faces. Num momento ele oferecia outra face para bater, no outro ele chicoteava os sacerdotes lá no templo. Todos, sempre 2 faces. Na época da Revolução Francesa, e outros processos que aconteceram depois e antes, então, São Germano, agartino, vindo especificamente para esse processo, se encarregou de tentar fazer com que isso acontecesse normalmente, tranquilamente, sem derramamento de sangue. Como não aconteceu,
Como não aconteceu, São Germano Cagliostro, que estava sendo preparado para isso e tinha vindo da maçonaria egípcia, não é? Aí então ele fez com que a mudança acontecesse pela espada, né? E aí houve a queda da Bastilha, e aí tem a questão do porquê decapitar, né, a nobreza, e o decapitar tem a ver com o gesto, que os maçons sabem o que é o gesto Yokanan, que é separar o corpo do espírito. Então teve todo um processo, né, ligado a isso. Agora, esse São Germano, que é o real, que é o Agartino, físico, vivo, né, nada tem a ver com o mestre sancionado São Germain, que não sei o que, não existe. Uma coisa que tem que ficar muito claro, né, Blavatsky, Helena Petrovna Hans Fadeev Blavatsky, que escreveu a Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, e criou a Teosofia como o primeiro passo para fazer com que o trabalho que cabia aos Estados Unidos dentro da evolução cósmica acontecesse, acabou não acontecendo. Né? Então ela escreveu a Doutrina Secreta, ela escrevia, né, sob a orientação de um mestre, só que não é assim, um mestre que vinha, não, fisicamente, mestre Moria, Kuthumi, Rakovsky. A gente já retorna, peraí, vamos voltar aos mestres já já. Quem está na linha? Boa noite. Tem bastante coisa para conversar ainda. Tem alguém na linha? Alô? Oi. Não, mas não está ninguém atendendo? Alô? Pois não, pode falar, estamos no ar. Alô? Boa noite, quem é? Alô? Quem fala? Aqui fala a Vani, eu quero saber se nós temos cada um o anjo da guarda, que a gente foi criada escutando isso. Dona Fani ou Dona Vani? Cada um Dona de Vani? nós tem o anjo da guarda. Tá bom, nós já vamos responder no ar. Obrigado pela sua participação. Jorge, então antes de você completar. Essa questão daí, assim, inclusive HPB, Annie Besant, todos escreveram... HPB, Helena Petrovna Blavatsky. Helena Petrovna Hans Fadeev Blavatsky. Para homenagear Blavatsky, falou o nome dela inteiro, completo, né? Ela era orientada por um mestre para escrever a Doutrina Secreta, mas é porque ela era uma criatura especial. E quem era o mestre que orientava ela? Vários da linha Rakovsky, da linha Abiala, Najib. Aqui da Terra? Físicos. Não, físicos, não da Terra. Desculpe, tem razão. Físicos. Físicos. Tá. Todos são. Tá. Todos são. A divindade, quando se manifesta, a lei, quando vai agir, ela age por 7 linhas. Najib, Abiala, Rakovsky, Kuthumi, Hilarião, Moria e Serapis. Então, quando diz assim, mas tem um mestre Moria ascensionado. Desculpa, uma vírgula. Porque não é um mestre Moria. A Moria é uma linha do Pramanta, onde são 111 seres manifestados em escala de 7. 777, né? Que a gente já não falou. Existe, então, um mestre Moria. Não existe. E não tem mestre Moria ascensionado. São físicos, agartinos, ligados a maçonaria dos Trashumarutas, que vêm para ajudar a humanidade fisicamente, interfere pontualmente, tanto em um filósofo, quanto em um rei, quanto em um guerreiro, quanto em um príncipe, quanto junto a um presidente. Sempre foi assim. Sempre foi. Então, fala assim, o mestre Rakovsky. Não é um. Não existe. De onde era o Rakovsky? Não existe um. Não tem, sim, a linha. Da onde. É uma linha. Uma linha, né? Teve um Rakovsky, que era embaixador da Rússia na França, tá. E aí então ele fez o que tinha que fazer. Tá certo? Então não existe, não tem como um mestre do nada ser um ascensionado e se manifestar só no astral. Não é assim, não tem mística, não tem mítica, não tem magia. É prático, é do dia a dia, é físico. Essa gente, esses mestres, eles se manifestam, existem e agem como a gente está conversando aqui. Bom, tu vai aprender, eu vou te corrigir. Annie Besant, às vezes, cruzava com o mestre da linha Moria, se encontrava, e às vezes falava algumas besteiras, né? E o mestre dava um corte nela e por um tempo ela tinha que penar, aprender, andar um monte, né? E depois voltava e aí então tinha direito a fazer isso. No caso de Blavatsky, ela estava ligada diretamente ao Brasil, né? E ela está ligada ao Tibete, uma porção de coisas, e ela fez o que tinha que fazer. Então, quando você diz assim, o mestre ascensionado. Quando a gente diz assim, um mestre ascensionado, o único tipo de ser que pode se transformar em um mestre ascensionado é o próprio ser humano. É o ser humano. É o próprio ser humano, né? E quando acontecer isso, você ser um ascensionado... O ascensionado, o que é? O ascensionado é você alcançar outros níveis, vamos dizer, alcançar... Nem tem sentido o termo ascensionado. Um ser humano iniciado seria equivalente ao mestre ascensionado. Sim. E a criatura daí iniciada, o ser consciente físico, ele não vai usar o astral para ensinar. Ele vem fisicamente e ensina. Claro. O que pode acontecer é que esses seres, eles dominam o que se conceitua como Maya budista, né? Que é o poder que você tem de manipular os espaços vazios do átomo.
Aí então você cria uma realidade e se apresenta invisível, mas você existe fisicamente. Todos eles existem fisicamente. Lógico, há a hierarquia de seres invisíveis, não é? Que então operam, mas daí já não junto com o ser humano, mas nunca só no astral, isso não existe. Por falar nisso, vamos responder a pergunta da dona Vani. Sim. Existe anjo da guarda ou não? Não nesse sentido. Não no sentido Não, anjo da guarda. não. O que existe então? Não. Existe assim, por exemplo assim, então vamos falar. Vamos falar. Então vamos falar. Há processos mágicos, há processos ritualísticos, onde cada um cria uma egrégora, e a maçonaria sabe muito bem disso que eu estou falando, se cria uma egrégora que ela está ligada ao elemento que a criou e está ligada à ordem a qual. Um egrégora, eu vou explicar o que é. Isso, por favor. Assim, antigamente, na época de Roma, então tinha os deuses lares e os penates. O que eram os deuses lares ou os penates? Então, se tinha um objeto qualquer em casa, e ele era o motivo da adoração e da devoção e da veneração daquela família gerações a fio, de tal maneira que ele adquiria tanta vitalidade, né, e tão ligado àquela família que ele passava a interferir com aquela família. Isso é uma egrégora. É quando muitos pensam a respeito de alguma coisa, essa alguma coisa adquire de tal forma vitalidade que ela passa a ter o poder de interferir no plano físico. Então, qualquer que seja a criatura que venha interferir no plano físico, criada a partir do desejo, ou da emoção, ou da mente do ser humano, ela só pode ser vitalizada a partir do próprio ser humano e só vai agir na humanidade, no ser humano, se o ser humano permitir. Então, se eu acredito que existe o anjo da guarda de nome tal que só eu sei, e a minha família, então, o tempo inteiro acredita nisso, eu crio um ser vital no plano astral, eu crio um ser que, então, ele passa a interagir comigo. Agora, esse conceito que nós falamos sobre essas criações nos vícios, no programa anterior. Exatamente. Que nós falamos. Esse seria o contrário, que esse ele tende a ajudar, mas deixa de ser uma forma de criação. Mas sim, existe uma figura cósmica, né, angelical, então, alta, com asas e essa coisa assim, que a igreja pegou e adaptou por interesse próprio, mas são os devas. Nada tem a ver com ele vir e cuidar de uma criatura. São seres que cuidam de um gênero inteiro, cuidam de uma raça inteira, de uma humanidade inteira, não de um. Essa questão de se dizer que cada um de nós tem um anjo da guarda que vai nos auxiliar, é o seguinte, há hierarquias em operação que têm por função proteger, mas não nesse sentido. Tem por função agir para que não aconteçam coisas que possam prejudicar a lei. Esses sim interagem, mas não nesse sentido que tem um ser divino caído, né, um anjo que vem de não. Esse anjo pertence ao Jorge e ele vai proteger. Isso não existe, isso é até ruim porque daí cria uma falsa expectativa de proteção que quando não acontece, tropecei, caí, machuquei o joelho. O anjo da guarda não me cuidou. Aí a mesma cobrança assim, eu a essa altura da vida eu devia estar milionário, Deus? Ou então assim, conheço não sei quem que morreu o gato, que ele gostava muito, assim, Deus, como é que se deixou morrer o gato? Se eu for acreditar nessa questão de contato, dessa comunicação, eu vou achar que todos os anjos ou a divindade é um cara que está de gozação com a humanidade. Mas agora eu vou te pegar de novo, vou te cutucar. Como sempre. Como sempre, para não perder o costume. Lógico. Antes disso, eu não sei o que ele quis dizer, se ele quiser ligar de novo, ele faça a gentileza. Como se identifica a presença na vida cotidiana? A presença do quê? Que é o Carlito Duarte aqui, que é o nosso telespectador, e usa nome de terceiro sempre, que eu sei, né? Que ele pega e dá um nome de outro quando liga para cá. Não tem importância. Mas se ele puder, aí a gente responde com todo prazer. Isso. Como se identifica a presença na vida cotidiana? A presença de quem? De quem? De algum espírito, alguém que a gente acredita? O que eu queria te perguntar é o seguinte, mas a gente sabe, eu sei, você sabe também, e o telespectador vai saber agora, por que tem gente... Por que tem seres humanos que realmente vêm acompanhados? Olha o sorrisinho. Se vira. É que é assim, é interessante a pergunta, que assim... é interessante a pergunta, né? É que assim, dependendo do trabalho que tem que se realizar, né, a lei precisa tomar determinados cuidados, porque é o seguinte, nasceu, está na superfície, dura lex sed lex, é o karma, todo mundo está sujeito.
qualquer um ser divino encarnado vivendo humanamente, ele está sujeito a todos os erros e acertos de um ser humano. Então a lei, ela toma determinadas, quando eu falo lei, eu falo governo oculto do mundo, falo Agartha, falo Shambhala, né? Falo essas hierarquias que eu falei, as linhas do Brahman. Então, às vezes, a necessidade de alguns cuidados com alguns seres, porque da mesma forma como tem gente querendo que a coisa ande, tem gente querendo que a coisa não ande. Não ande, com exatamente, certeza. lógico, sempre tem, não é? Faz parte aí desse jogo do ciclo passado. Não é mais esse nosso ciclo. Eu fiz questão de falar isso porque eu tenho certeza que tem gente que sabe que está acompanhada. Sim. E que pensa que nós estamos dizendo que não existe isso. Não existe. Então foi por isso, eu fiz proposital chamar, perguntar isso para você. Só que a gente tem que lembrar assim, ó, hoje, aqui e agora, né, isso aqui está povoadíssimo de seres do astral, seres que já morreram, pessoas que estão por aqui, hierarquias invisíveis trabalhando, né? A Agartha está aqui, que a gente está falando a respeito dela, a Shambhala está aqui, que a gente está falando a respeito dela, a divindade está aqui, que a gente está falando a respeito, só que a gente se baseia só no que a gente pode ver, e o que a gente vê é só aquilo que a luz bate e reflete. Isso. Né? A gente se recusa a aceitar, né, que o mundo não é tridimensional, é heptadimensional, são 7 dimensões. Né? E em cada dimensão existe uma realidade tão real quanto que a gente está aqui. E um adepto da linha Moria, uma vez ele disse que todo o trabalho, toda a iniciação do ser humano, desejável do ponto de vista de lei, seria você evoluir de tal maneira que o teu mundo interno fosse mais real do que o mundo que te cerca. Aí então você veria tudo. Seria interessante mesmo, né? Esse é o processo, isso que a gente está imbuído aqui, que a gente tá nessa tentativa, né? Tá. Então... Pode falar, Jorge. Por favor, não, cumprimento. Eu só queria fazer um aviso aí. Ô, Doble, por gentileza, coloca aí o nosso endereço lá embaixo, porque telefonaram para nós aqui também pedindo para que a gente fale num próximo programa sobre energias. Ah, tranquilo. Tá. Como energias foi muito vago e a gente saberia o que falar sobre energias, mas a gente gostaria de saber o que você quer ouvir, sobre o que você quer que a gente fale. Jorge e eu perguntando e Jorge falando, claro. Nós conversamos. Nos próximos programas, está aí aí é o nosso blog, mas daqui a pouco vai aparecer no rodapé o nosso e-mail. E através desse e-mail você pode sugerir temas, tópicos para os nossos próximos programas, que você gostaria que fossem abordados. Sem dúvida. Agradeceríamos de monte, porque assim nós levaríamos para você coisas que você realmente quer saber. Então, você está vendo aí? Vida Inteligente, programa vidainteligente@gmail.com. Escreva para nós sugerindo próximos temas dos nossos programas. Continua, Jorge, por gentileza. Então, com relação ao contato, para a gente resumir, que a gente tem agora poucos minutos, né? Para variar. Então, assim, nós estamos desenvolvendo aqui como se fosse o quinto universo, né? A gente está no quarto globo desenvolvendo a quinta raça-mãe, então a gente tem que desenvolver o quinto princípio, que é o abstrato. Então, se a gente tem que ser contactado, a gente vai ser contatado, né? Ou fazer conexão, tem que ser com o que venha do plano que nos é de direito. E que plano é esse que nos é de direito? É o plano da intuição, da abstração, é o plano da Mãe Divina, é o plano do Akasha, é o plano das ideias. Quem é a Mãe Divina? Quem é a Mãe Divina? Alamirá, que seria o A Mãe nome... Divina para o telespectador é a Virgem Maria. Não, é uma Com expressão, certeza, mas é uma expressão que assim, então as religiões pegaram o conceito da Mãe Divina, né? E aí transformaram, antropomorfizaram e ligaram a figura de Jesus, né? Mas Alamirá, né, que é a Mãe Divina, que é a expressão de Forrat, que é o amor universal, é o que dá a própria matéria, é o que dá a vida, que dá a sustentação à própria matéria. Então o que nos compete hoje é ter contato com o mundo das ideias, com o quinto plano cósmico. Não adianta eu ter contato com o plano vital, né, e achar que um duende, um elemental vai vir me ajudar. Isso é o segundo plano, isso era lá na época da raça hiperbórea, alguns milhões de anos atrás. A raça humana é superior a qualquer contato com o plano dos elementais, independente de qual seja. Ou uma coisa que eu fico com os cabelos arrepiados, você achar que se você pegar uma pedra, essa pedra vai te dar sorte. O reino mineral, primeira ronda cósmica. Como que um mineral, uma pedra vai ter consciência e força para interferir na tua vida se você hoje é a própria divindade em processo de aquisição de consciência? Você é um ser humano. Ou então, como que você vai esperar contato com alguém, uma criatura do plano astral, e esperar que daí do astral venha a iluminação, venha a consciência, venha a felicidade, venha a ajuda? Se o astral pertence ao terceiro ciclo humano, a raça lemuriana,
sequer a gente pode esperar que venha um contato, alguma coisa assim, do plano da mente concreto, porque isso é inerente à Atlântida, que devia ter resolvido, não resolveu. A lógica hoje, a razão hoje, ela é um impeditivo para que a intuição aconteça, para que o mundo se transforme, para que a gente veja o mundo que realmente existe hoje. Tanto é que a física, numa tentativa muito grande de se resolver, ela está arrumando para o que se constitui de física quântica, para tentar entender o que é o quinto princípio. Então não existe isso, não tem como. É como você pegar agora, eu falar aqui com a mesa, assim, mesa, eu quero um contato contigo, mesa, me ilumine. Não existe, não tem código de linguagem, não tem como esperar que o elemental me ajude, porque não tem código de linguagem. Eu sou superior a ele. Não tem como esperar que uma criatura no astral me ajude, porque não tem código de linguagem. Eu sou superior a ela. Eu, qualquer um de vocês, qualquer um de nós, a gente tem que tomar ciência que cosmicamente hoje não há criatura superior ao ser humano. Há as hierarquias que já evoluíram anteriormente ao ser humano e estão em função junto com a humanidade, porque hoje está entrelaçado aqui o futuro humano e divino, o ser humano e a divindade antropomorfizada. Telefone para nós. Alô, boa noite. Alô? Oi. Alô? Pois não. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A pergunta é que eu tenho observado que as perguntas são quase que fantasiosas. Sim. E que eu tenho observado que as pessoas estão presas a coisas do passado e procurando uma facilidade, quando deveríamos estar buscando consciência. Sim. O equilíbrio para o ser humano. A partir do momento que o ser humano chegar à consciência, eu entendo que essas coisas fantasiosas elas desaparecem. Eu queria saber se essa minha linha de raciocínio ela é compatível ou eu estou enganado. Tá, pois não. Como é que é o seu nome? Hélio. Hélio. Boa noite, Hélio. Obrigado pela sua participação. Hélios. Totalmente Hélio, totalmente. Só não usaria fantasioso para designar, porque em respeito a cada uma das Cada um pessoas, no seu processo, né? No seu processo, exatamente, e nas suas aspirações e em suas necessidades. Mas, obviamente, o processo da aquisição da consciência, ou de consciência, é o mais elevado dos ideais humanos. Hoje, não há nada superior, né, ao processo de aquisição de consciência, porque o adquirir consciência é você descobrir em você mesmo tudo o que cosmicamente existe. E, nesse momento, você passa a ser divino consciente de quê? Da própria existência, do mundo invisível e do mundo invisível. E, além disso, você passa a ser um agente desse processo de mudança do processo cósmico como um todo e da humanidade como um todo. A aquisição da consciência é o mais elevado dos ideais humanos. É isso que a gente busca. A iniciação é isso, né? É a aquisição de consciência. Grego. Oi. Bom, nós temos pouco tempo e temos duas perguntas para responder ainda. A Nilza nos pergunta o seguinte: uma pessoa normal, leiga, comum, se desenvolve mesmo sem o conhecimento que o Jorge Ouro tem? De que forma? Desculpe. Como é que é a Nilza. Ô, Nilza, sabe o que muda, Nilza? Assim, é que eu posso ter tido um karma maior e eu tive que daí trilhar várias escolas, várias coisas, para daí conseguir entender uma coisa que você pode ter entendido de berço, né? Não existe essa diferença assim de um saber mais ou outro saber menos. É que cada um sabe o que é necessário para que inicie em si mesmo um processo alquímico, para que daí você tenha consciência de quem você é. E quem você é, exatamente igual àquilo que eu sou, que o grego é, que todos nós somos. Como nós já falamos no programa anterior, né, que o verdadeiro necessitado é o médico, é aquele que serve, né? Aquele que está servindo. Lógico, é o que tem maior resgate a fazer dentro E uma vez a gente conversou aqui que diz assim, que o ignorante, né, no sentido de ignorar, né, ele fala assim, eu sei. Eu sei, esse eu é sou, ignorante, esse ignorante. Aí o sábio, né, ele diz assim eu aprendi, né? E o mestre, ele diz assim diz a lei. Assim diz a lei. Assim diz a lei. Então tudo que a gente conversa aqui, Nilza, né? Isso. São aspectos que nós temos de um conhecimento que é único. E que o máximo que a gente consegue fazer aqui, e o que nos torna iguais a vocês, é ter um código de linguagem para traduzir parte do conhecimento que a vida nos colocou à disposição, não por prazer nosso, não por prazer da divindade,
por necessidade da lei, porque em algum momento a gente poderia conversar com alguém. Entende? E esse alguém, veja como é que a coisa mecânica é interessante, que a nossa vida inteira pode ter sido dedicada para a gente vir aqui um dia e falar uma coisa qualquer que encaixe em você, Nilza, e que de partir você se descubra o que você deveria descobrir. Isso que você descobriu era o que a lei queria. E já valeu a pena. Totalmente. E ela investe em nos preparar durante décadas para que isso aconteça. É que a mecânica, o tabuleiro da lei, o tabuleiro de xadrez onde é jogada a coisa cósmica, ele só tem sentido se você afastar o nariz. Aí você entende o jogo. Todo mundo entende. Entende? A gente não pode achar e se basear e julgar que a coisa é simplesmente no que aparenta ser. Não é. Ela é muito mais complexa, mas ao mesmo tempo é muito mais simples e linda do que a gente consiga conceber, porque a divindade, a própria lei, o cosmos, Agartha, Shambhala, tudo isso, ele é tão real quanto a gente conversando aqui agora, não é? E tão visível quanto o fato de você estar me vendo e eu estar te imaginando. O que acontece é que a gente se recusa ainda a aceitar que isso é verdadeiro, para que uma vez integrado nesse processo, nenhuma pergunta mais exista. Bom, nós temos mais um tempinho para responder a nossa última questão de hoje. A Mariana do Centro pergunta o seguinte: o que você acha, que estava no nosso conversa hoje? O que você acha do tema projeção astral e o que você poderia falar sobre o assunto? Bom, sim. Projeção astral, muita gente diz que quando a gente sai do corpo, a gente encontra as pessoas. Existe projeção astral consciente, inconsciente. Quando você dorme, obrigatoriamente você passa para o plano astral, não é? Existem, inclusive, processos para isso. Só que é o seguinte, a existência do corpo vital no ser humano, ele tem por função proteger exatamente o corpo físico do astral. A mente concreta tem por função proteger a intuição do que seria o astral. Sempre um plano, ele isola o seguinte, por quê? Porque para você ir no astral conscientemente, fazer o que seria uma viagem astral, fazer a projeção astral e ver o que lá tem, você tem que saber as regras do plano, porque o plano é plástico. Então você pode chegar lá e encontrar uma criatura qualquer, um Kamarupa, um termo qualquer que se queira dar, um ser qualquer, ele se apresenta para você como Buda e fala assim: Mariana, eu sou Buda, vai lá e cria uma seita de adoradores de formiga. Daí você volta e desvirtua a tua vida inteira por uma brincadeira de um ser do astral. Os seres do astral, a maioria, eles se comportam perante um ser humano vivo, viajando, sem conhecimento, com a mesma surpresa que se comporta quando você pega um elemental em cima de uma pedra, um duende, ou na água uma sereia, uma nereida, ou no fogo uma salamandra, ele fica tão surpreso quanto você. Aí ele se adapta à brincadeira. Nós temos que entender que nós somos senhores do astral, porque nós temos corpo astral, e não é necessário viajar. Tem que viajar conscientemente no plano da intuição, na mente abstrata. Aí sim, é ter ideia, é ver o futuro, é ver a coisa plasmada enquanto realidade, é você contribuir para criar hoje a realidade da própria divindade. O viajar no astral é coisa de criança, me desculpem, sem nenhum sentido, me desculpem, sem nenhum resultado prático, me desculpem, e com riscos à saúde, me desculpem quem pratica. Tá? Há regras muito sérias e que envolvem hierarquias que protegem esses lugares, né, de viajantes inexperientes. Bom, gente, infelizmente ainda estamos num mundo temporal, né? Sim, e que passa rápido. Passa rápido, é muito gostoso aqui. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Grego. Ter estado conosco aqui compartilhando. Agradeço a você, telespectador, que nos acompanha toda quarta-feira. E nós estamos aqui a seu dispor, através do telefone 3222-1137 e do e-mail vidainteligente@gmail.com. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem. Obrigado, Jorge. Um fraterno abraço a todos, até sempre. E lembre-se, amor incondicional e paciência ilimitada com seres visíveis e invisíveis. E isso significa entender e tornar necessário qualquer contato que não seja com a sua própria divindade. Tenham uma boa noite e até sempre. Até sempre. Até sempre.